Olá, Rafael Veloso aqui da Cão Mais Saudável. Eu queria comentar um pouquinho a respeito de um assunto que eu achei bem curioso, que foi o seguinte. Recentemente veio um amigo brasileiro que atualmente ele mora na Espanha visitar a gente. A gente estava indo para a festa e aí no carro a gente estava conversando um pouco sobre cachorros, né? E aí ele fez o seguinte comentário. Ah, Rafael, você não acha mais difícil adestrar os cachorros aqui no Brasil do que os cachorros na Europa, né? Porque os cães aqui no Brasil parece que eles têm tantos problemas comportamentais e lá a gente não é tão comum ver isso na rua, né? E eu achei curioso e resolvi pesquisar um pouquinho a respeito. E aí eu acabei pesquisando um pouco a respeito disso, né, se tem realmente diferença entre cães na Europa e no Brasil. E aí eu queria comentar um pouquinho a respeito disso para vocês nesse vídeo. É isso. Valeu, gente. Até a próxima. Então eu encontrei um artigo bem legal que ilustra bem isso e inclusive foi indicação da Núbia, do Eros Boston Terrier. Se você não segue a Núbia ainda no Instagram, entra aqui nesse Instagram e segue lá, tem dicas muito boas. Infelizmente esse artigo, esse relato está em inglês, né, que ele fala das diferenças que ele notou entre os cães da América, dos Estados Unidos e na Europa. Mas se você quiser dar uma olhadinha lá depois, o link vai estar na descrição desse vídeo. Você pode ler mais a respeito disso lá no artigo. A principal diferença que eu vi nos relatos desse artigo é que lá os cães eles estão muito mais integrados na sociedade do que aqui no Brasil. Então, como por exemplo, lá na Europa, os cães eles são permitidos em praticamente todos os lugares. Você vai conseguir ver cães no supermercado, no metrô, no bonde, em padaria, em cafés. Você consegue ver muitos cães nos parques e não só nos shoppings. Que aqui no Brasil a gente está começando a permitir a ter espaços mais pet-friendly, né? Mas tem muitos parques ainda que não permitem cães lá dentro. Então, assim, por uma questão cultural, os cães eles estão muito mais inseridos na sociedade, eles já estão muito mais habituados a diversos estímulos que a gente vê no dia a dia na rua, que os cães aqui na Europa, que os cães aqui na América, né, em geral, não só no Brasil, eles ainda sentem certa dificuldade em frequentar tais lugares. E lá tem uma questão cultural também de respeitar o espaço do cão, né? Então, inclusive, você vê algumas orientações de pais que dão para as crianças de não interagirem com cães estranhos na rua, alegando que essa interação vai distrair o cão. É mais ou menos a relação que a gente tem aqui no Brasil com cães de serviço, né? As pessoas são orientadas a não interagir com o cão de serviço para não atrapalhar a execução do trabalho dele, né? Para acabar não distraindo o cão. E lá isso é meio que generalizado para todos os cães, então lá eles tendem a respeitar muito mais o espaço do cão. Você dificilmente vai ver uma pessoa estranha cumprimentando um cão estranho, passando a mão nele, muito menos indo lá, abraçando o cão, fazendo carinho nele sem pedir permissão para o dono, né? Isso, na verdade, às vezes é visto como uma falta de respeito. E ainda no Brasil a gente vê muito disso. É como se você estivesse passeando com seu filho na rua e você encontrasse uma pessoa que você nunca viu na vida e ela simplesmente agachasse e começasse a abraçar o seu filho sem nem pedir permissão para você. No mínimo você ia achar isso meio estranho, né? Você ia ficar com medo até dessa pessoa. Como assim, né? Essa pessoa chega, abraça meu filho, começa a apertar meu filho aqui e nem fala nada comigo. Então, na verdade, não é que os cães brasileiros eles são mais mal educados que os cães da Europa, né? Lá na Europa eles enfrentam todos os mesmos problemas que eles enfrentam aqui no Brasil, mas a diferença é que lá, pelo cão estar muito mais integrado na sociedade, é muito mais fácil de você introduzir o cão no seu dia a dia. E eles têm uma rotina muito mais rica do que a nossa aqui no Brasil. Por exemplo, lá como o cachorro ele é permitido ir em vários lugares, o tutor consegue incluir o seu cão na rotina dele e aí, consequentemente, esse cachorro vai conseguir passear e já vai saber se comportar muito melhor nesses lugares porque já vai estar muito mais habituado a frequentar esses tipos de lugares do que um cachorro aqui no Brasil, por exemplo, que a pessoa deixa o cachorro preso dentro de casa o dia inteiro. E aí, aos finais de semana, ela quer tirar esse cachorro de dentro de casa. E aí, tudo é novidade para esse cachorro. Ele não está acostumado com todos esses estímulos que ele tem fora de casa e não sabe muito bem como se comportar nesses ambientes, né? Então, é claro que essa pessoa vai ter muito mais dificuldade de introduzir esse cachorro na sociedade do que uma pessoa lá na Europa que, desde filhote, o filhote já está sendo acostumado com esse tipo de situação. Então é isso, eu gostei bastante desse tema, eu achei curioso. Se por acaso tem mais alguma curiosidade, alguma diferença entre o Brasil e algum outro país, ou então se você já passou por alguma experiência desse tipo, alguma situação assim e quiser compartilhar aqui com a gente,
deixe seu comentário aqui embaixo, que vai ser muito legal ver a sua opinião também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com os amigos e seguir a gente nas redes sociais, @Cão Mais Saudável lá no Facebook, Instagram e no YouTube. Beleza? E até a próxima!